Boa noite. Boa noite. Dezenas de manifestantes invadem o plenário da Câmara dos Deputados, provocam tumulto e pedem ditadura militar. Servidores do Rio enfrentam PMs em frente à Assembleia Legislativa em protesto contra o arroxo salarial anticrise. O ex-governador do Rio, Antony Garotinho, é preso por comprar votos na cidade de Campos, onde a mulher dele, Rosinha, é prefeita. Diante do juiz Sérgio Moro, Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, diz que não conhecia a origem do dinheiro no exterior. A empreiteira Andrade Gutierrez confessa cartel junto com Odebrecht e Camargo Correia na obra bilionária da usina Belo Monte. Ministério Público investiga pagamento de propinas na ampliação da Avenida Marginal Tietê durante o governo Serra. Imagens de segurança mostram o momento em que um homem invade o apartamento da jovem Edna Amaralina da Silveira para matá-la. A polícia acredita que o homem que aparece nas imagens seja o ex-namorado dela. O crime aconteceu no sábado. As imagens do circuito interno do prédio registraram o momento em que o jovem que estava com Edna no apartamento entra. Pouco depois, um homem que seria o ex-namorado Hugo Alexandre Gabrich também entra no prédio. Esse homem faz o entregador de bebidas refém e o obriga a tocar a campainha. Em seguida, obriga todos a entrar no apartamento onde aconteceu o crime. Antes de sair, o homem atira mais uma vez pela porta aberta e foge. De acordo com a polícia, Edna levou 4 tiros e morreu no hospital. O homem que estava com ela no apartamento levou 2 tiros, está internado e corre o risco de ficar paraplégico. Edna tinha entrado com uma medida protetiva contra o ex-namorado, mas ela mesma revogou o pedido alguns dias antes do crime. Em entrevista, a delegada responsável pelo caso, Giovanna Valente Clemente, afirmou que o crime foi passional e que vai pedir a prisão preventiva de Hugo. Nós estamos falando de um crime onde envolve sentimento. E não é uma pessoa desconhecida, foi uma pessoa que ela morou 5 anos. Aqui é muito comum acontecer na delegacia da mulher. Você pede a medida protetiva, ela é deferida, mas depois de um tempo as coisas acalmam, você volta a falar com a pessoa, às vezes a pessoa volta a se relacionar. Pelas imagens está muito claro, certeza, que o autor foi o Hugo. Na madrugada de ontem, bandidos assaltaram a casa do empresário Ademar César Ribeiro, cunhado do governador Geraldo Alckmin. Os assaltantes entraram na casa do empresário, que fica no Morumbi, zona sul de São Paulo, por volta das 4h30 da manhã. O grupo queria que ele abrisse o cofre da casa, onde guarda joias, relógios e dinheiro. O sistema de sensores eletrônicos da casa havia sido reparado na última sexta-feira e agora a suspeita é de que os funcionários da companhia que fez o serviço possam ter passado informações para os assaltantes. A casa de Ademar Ribeiro fica a menos de 1 quilômetro do Palácio dos Bandeirantes. A Corregedoria Geral da Fundação Casa vai instaurar uma sindicância para apurar a fuga de 35 adolescentes de uma unidade que fica em Guaianazes, zona leste de São Paulo. Eles fugiram ontem e até agora a Polícia Militar já localizou 11 jovens. Os adolescentes recapturados passaram por uma comissão de avaliação disciplinar. A unidade tem atualmente 50 adolescentes cumprindo medida socioeducativa. Manifestantes derrubaram grades de proteção da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em mais um protesto contra o pacote de ajuste do governo. Os deputados começaram a discutir hoje as medidas. A polícia usou gás lacrimogênio e spray de pimenta para dispersar os manifestantes e montou uma barreira com os homens da tropa de choque para impedir a invasão da Assembleia. A PM Fluminense contou com o apoio de tropas da Força Nacional a pedido do governador Luiz Fernando Pezão. São cerca de 500 homens. O efetivo vai ficar pelo menos 15 dias na cidade. Dentro da Assembleia, os deputados começaram a discutir o pacote de ajuste do governo. O presidente da Assembleia, Jorge Pisciani, do PMDB, afirmou que mais cedo a mesa diretora da Assembleia e líderes se reuniram com representantes de sindicatos. Os trabalhadores querem a retirada de todos os projetos do pacote de medidas. Ao falar sobre os distúrbios, o governador Luiz Fernando Pezão disse que a violência não traz benefício e que as medidas não são para prejudicar e precisam ser discutidas. Eu tenho que me precaver e colocar para o servidor, para a sociedade, a dificuldade que a gente tem hoje, com a receita que tem hoje e com o decréscimo que está tendo na arrecadação, que não está se recuperando, a dificuldade que a gente tem para 17 e 18. Por isso, as medidas.
tem que ser discutido dentro do parlamento, dentro da Assembleia Legislativa. E que, se forem questões federais, vão ter que ser discutidas dentro do Congresso Nacional. A violência não vai trazer nenhum benefício, depredação de prédio público, não traz nenhum benefício para esse momento. O pacote inclui 21 projetos de lei, com cortes de gastos, extinção de programas sociais, aumento de impostos e elevação da contribuição previdenciária dos servidores públicos. Na semana passada, o plenário e gabinetes de deputados foram invadidos por manifestantes. Um grupo depredou salas, rasgou documentos e quebrou móveis. Na manifestação de hoje, uma pessoa ficou ferida. 2 policiais que estavam fazendo a segurança do lado de fora do prédio da Assembleia Legislativa deixaram o cerco e se juntaram aos manifestantes. Eles teriam deixado a segurança no momento em que outros policiais atiraram bombas de efeito moral contra a manifestação. Teve confusão também em Brasília. Um grupo de cerca de 50 manifestantes invadiu o plenário da Câmara pedindo intervenção militar no Brasil. O grupo invadiu o plenário da Câmara e quebrou uma porta de acesso. Um homem chegou a cuspir num dos seguranças, o que começou um tumulto. Os jornalistas que estavam no plenário foram obrigados a sair. O primeiro secretário da Câmara, Beto Mansur, e outros deputados negociaram a desocupação do espaço. O grupo apresentou um manifesto no plenário com uma pauta extensa que pede também o fim dos supersalários a servidores públicos e das aposentadorias com valores elevados. Eles estão entregando o nosso país aos bandidos, entendeu? Nossa riqueza está indo embora. A invasão do plenário da Câmara dos Deputados atrapalhou os trabalhos da comissão especial que analisa o projeto de lei que trata de medidas de combate à corrupção. A reunião, que estava marcada para as 4 da tarde, formalmente só pode acontecer depois de 2 sessões plenárias. Caso elas ainda aconteçam hoje, o relator do projeto, o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, vai apresentar as alterações feitas em seu relatório final. Entre elas, a retirada do item que previa crime de responsabilidade para juízes e integrantes do Ministério Público. A Polícia Federal prendeu o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. A prisão é por tempo indeterminado. Garotinho responderá na justiça por crimes eleitorais. Antony Garotinho é um dos investigados na Operação Chequinho. Ele é suspeito de usar o programa social Cheque Cidadão para a compra de votos em Campos dos Goytacazes na eleição de 2016. Atualmente, ele é secretário de governo da cidade. A mulher dele, Rosinha Garotinho, do PR, é a prefeita de Campos. Na decisão que determinou a prisão, o juiz Glaucenir Silva de Oliveira, da Vara Eleitoral de Campos, disse que Garotinho se associou a diversos outros personagens, incluindo vereadores e outros agentes públicos, de forma estável e permanente com a intenção de praticar milhares de vezes o crime de compra de votos. Segundo o magistrado, os votos eram comprados por Garotinho e seus aliados, por meio do aumento do número de famílias beneficiadas pelo programa, que concede benefício de R$ 200 a famílias de baixa renda. Para o juiz, Garotinho comandava o esquema eleitoral com mão de ferro e era ele, de fato, o prefeito de Campos. A operação da Polícia Federal começou em setembro. Desde então, já foram presos vereadores, eleitores e outros envolvidos no caso. Todos já foram soltos. Antony Garotinho já passou por diversos partidos e atualmente é filiado ao PR, Partido da República. Ele já foi prefeito de Campos, governador do Rio e deputado federal. Em 2002, concorreu à presidência da República pelo PSB e terminou a disputa em 3º lugar. A defesa de Garotinho alega que a prisão é ilegal e que vai entrar com pedido de habeas corpus. Na ordem de prisão do Garotinho, o juiz citou ainda casos de coação de testemunhas e afirmou que a compra de votos se dava em benefício de candidatos a vereador, apoiados por Garotinho, a fim de manter o poder dele na cidade. À tarde, antes de ser transferido para o campus de Goytacazes, Garotinho passou mal. Segundo os advogados do ex-governador, ele tem pressão alta e foi levado para um hospital. Lava Jato bloqueia R$700 mil da conta de advogado foragido. O Banco Central informou aos investigadores da Lava Jato que encontrou só esse valor nas contas de Rodrigo Tacla Duran. A soma é muito inferior aos 20 milhões de reais que o juiz Sérgio Moro mandou confiscar. O advogado foi alvo da última fase da Lava Jato e tem um mandado de prisão expedido contra ele. Segundo a Polícia Federal, Duran está foragido no exterior.
Ele tem dupla cidadania, a brasileira e a espanhola, e já integra a lista vermelha de procurados da Interpol. De acordo com o Ministério Público Federal, Duran e o lobista Adir Assad foram responsáveis por lavar cerca de 50 milhões de reais de recursos ilícitos de empresas investigadas na Lava Jato. Entre elas, Odebrecht, Mendes Júnior e a UTC. Assad está preso em Curitiba. Ele já foi condenado na Lava Jato por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, apenas de 9 anos e 10 meses de reclusão. O doleiro Alberto Youssef, que está preso pela Lava Jato desde março de 2014, deve deixar a cadeia amanhã no Paraná para cumprir prisão domiciliar em São Paulo. Ele já foi condenado em 9 processos e as penas somadas chegam a quase 122 anos de prisão. Como Youssef firmou acordo de delação premiada, não pôde cumprir mais 3 anos de prisão em regime fechado. Os 4 meses que faltam para completar o período de 3 anos podem ser cumpridos em regime domiciliar depois de uma nova versão do acordo de delação que foi revista e homologada pelo Supremo. Nesse período, Youssef vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica por determinação do juiz Sérgio Moro. Durante depoimento ao juiz Sérgio Moro, a mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, disse que não tinha motivos para desconfiar da origem dos recursos de sua conta no exterior. O depoimento durou cerca de 20 minutos. Cláudia Cruz só respondeu às perguntas formuladas pela defesa e se negou a responder os questionamentos do juiz Sérgio Moro. Eu vou responder apenas as perguntas dos meus advogados. Ela é ré em Curitiba, acusada dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, relacionadas a desvios da Petrobras. De acordo com as investigações, Cláudia Cruz foi favorecida com parte de uma propina milionária, supostamente recebida por Cunha. O dinheiro, segundo a Lava Jato, foi um pagamento ilícito pela viabilização da aquisição pela Petrobras de um campo de petróleo na África. A defesa de Cláudia Cruz afirma que ela tinha ciência da conta aberta em seu nome no exterior, mas que nunca teve motivos para desconfiar da origem dos recursos, que vinham do marido. A senhora nunca assinou papéis para abertura de uma conta no exterior? Eu assinei vários papéis. Se eram de um cartão ou de uma conta, eu não sei. Quem lhe apresentou esses papéis? Meu marido. E a senhora não perguntou para ele que eram aqueles papéis? Não perguntei. Por quê? Porque eu confio, sempre confiei e confio plenamente nele. Então... A senhora tinha algum motivo para desconfiar dele? Nenhum motivo. Ela afirmou ainda que usava um cartão de crédito internacional. Meus filhos, com o Eduardo, estudaram e estavam para estudar fora. E isso era para exatamente custear os gastos dos estudos e gastos de consumo. E quem pagava a fatura desse cartão de crédito? Meu marido. Tá, e de onde provinham esses valores usados para pagar o cartão de crédito? Não faço a menor ideia. Depois do depoimento, Cláudia Cruz visitou o marido na sede da Polícia Federal. Ele está preso desde o dia 19 de outubro. Por falta de quórum, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado cancelou a sessão de hoje, que iria analisar a redução do número de parlamentares no Congresso e também o fim do foro privilegiado para políticos e autoridades. Para abrir a sessão, era necessária a presença de pelo menos 6 dos 27 integrantes da comissão. O relator do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, afirmou que os parlamentares não podem mais fugir desse tema. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse cancelamento da sessão que ia discutir a questão do foro privilegiado. A realidade brasileira está cada dia mais inacreditável. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deveria ter votado um projeto que acaba com o foro privilegiado para políticos e autoridades. Faltou quórum. A comissão tem 27 membros, com 6 já daria para abrir a sessão. Mas nem mesmo esse quórum michuruca de meia dúzia de senadores foi alcançado. Por quê? Basta olhar ao redor para descobrir. A bandalheira política passou a dar cadeia. E suas excelências não querem ficar ao alcance de procuradores e juízes na primeira instância do judiciário, agora mais rápida e mais severa. Hoje discute-se no Brasil até a prisão de Lula, um ex-presidente que deixou o Palácio do Planalto com mais de 80% de popularidade. Numa entrevista à TV Cultura, Michel Temer disse que a detenção de Lula causaria instabilidade ao governo e ao país. Eu não entendi muito bem e critiquei. Depois, o presidente Temer conversou comigo, disse que se referia à reação de movimentos sociais caso fosse decretada a prisão temporária ou preventiva de Lula, antes de uma sentença condenatória.
Temer me explicou que, havendo uma sentença, não há o que discutir, na opinião dele. É contra esse pano de fundo que os senadores se esquivam de votar o fim do foro privilegiado. Hoje mesmo foi em Cana, no Rio de Janeiro, Antony Garotinho, ex-governador, ex-deputado, foi preso sob a acusação de comprar votos nessa eleição municipal que acabou de acontecer. Em Curitiba, prestou depoimento Cláudia Cruz, mulher do agora presidiário Eduardo Cunha. Os senadores olham ao redor e concluem que não é hora de acabar com o privilégio de ser julgado pelo STF, cuja lentidão rima com prescrição. No Brasil, a igualdade existe apenas até certo ponto. Todos são iguais, por exemplo, perante a dívida pública. Boa noite. Depois de um feriado chuvoso, a quarta-feira foi de sol no começo da manhã em todo o estado de São Paulo e o ar quente voltou a predominar. Hoje as temperaturas chegarão aos 29 graus aqui na capital, mas agora já esfriou um pouco. E com essa umidade, como a umidade está muito elevada nos últimos dias, a chuva deve continuar. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para amanhã. Praticamente todo o país vai ter uma quinta-feira de tempo bem estável, com chuvas principalmente à tarde. Pode até chover forte no sul do Brasil e ainda nessa faixa entre o estado da Bahia, o Mato Grosso até Roraima. E olha, como a gente vê no mapa, só não há possibilidade de chuvas nessas áreas em amarelo, inclusive no sul do Mato Grosso do Sul e no litoral fluminense. O calor ainda vai predominar. Na capital gaúcha, tempo fechado com poucas aberturas de sol e temperaturas entre 16 e 24 graus. Em Floripa, a máxima vai ficar em torno dos 26 graus. No Rio, não chove, faz até 30 graus por lá. E em Fortaleza, mínima de 25 e máxima de 32, sem nenhuma gota de chuva. Agora, vamos ver o estado de São Paulo. Todas as regiões paulistas vão ter um dia de muito sol e calor, mas a partir da tarde as nuvens vão ficando mais carregadas e aí pode chover forte, até com raios, trovoadas e ventania. As temperaturas ficam bem altas, viu? Chega a fazer até 35 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 36 em Votuporanga e 34 graus na cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Para a capital, também não dá para descartar temporais de final de tarde, que podem inclusive causar transtornos pela cidade. Para essa próxima madrugada, mínima de 17 e máxima tarde de 27 graus. Na sexta, uma frente fria avança por São Paulo, acompanhada de ar polar, por isso teremos chuvas e queda nas temperaturas. E atenção, porque a temperatura mínima de 15 graus vai ser registrada por volta das 8 ou 9 horas da noite. E o tempo ainda amanhece nublado no sábado, mas abre um pouquinho ao longo da tarde. Máxima só de 23 graus. A comissão do Senado, que apura os supersalários acima do teto dos servidores públicos, se reuniu com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, em Brasília. Além da ministra Carmen Lúcia, também estavam no encontro os presidentes dos 5 tribunais superiores do país. A relatora da Comissão Especial dos Supersalários, senadora Cátia Abreu, do PMDB, falou sobre a decisão que o Conselho Nacional de Justiça deve tomar a respeito da liminar que tornou automático o chamado efeito cascata, que é o aumento do judiciário toda vez que se reajusta o salário de um ministro do Supremo. A senadora acredita que essa vinculação deve cair, para que esses reajustes não sejam mais automáticos, e sim decididos por lei, pelas assembleias legislativas e dentro de um limite de acordo com o orçamento dos estados. Atualmente, o teto do funcionalismo público é de R$ 33.700. A comissão foi criada na semana passada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, e é vista por alguns representantes do Judiciário como uma retaliação por causa das investigações contra políticos. Renan nega. Eu acho isso uma tolice. Como é que entidades de magistrados de primeira e de segunda instância fazem notas atribuindo responsabilidade a alguém porque quer impedir que outros de todos os poderes recebam mais do que o que a Constituição permite. Se fazem isso para inibir o Senado Federal, definitivamente eles não vão inibir o Senado Federal. Greve de motoristas e cobradores de 5 empresas de ônibus prejudica o transporte de cerca de 45 mil passageiros no ABC Paulista. Essa greve afetou 26 linhas intermunicipais.
Os funcionários protestam contra o não pagamento do último salário. É a segunda vez em mais de um mês que os trabalhadores do transporte público cruzam os braços na região. A paralisação afeta 26 linhas das viações Aeosa, Ribeirão Pires, Riacho Grande, Triângulo e Imigrantes. Essas empresas atendem os usuários aqui de Santo André, de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Mauá. E quem depende do transporte critica a greve. Para trazer para trabalhar, vem, beleza. Agora, para voltar, vai a pé? Vai do jeito que Deus quiser? Paralisa tudo e complica pra gente. Já aconteceu comigo de chegar tarde em casa por causa disso, né? Eu acho que vem para nós que trabalham, né? Se eles cruzam os braços, eles têm o direito deles, mas a gente também tem o da gente, né? As alternativas para os usuários são as linhas municipais de ônibus e os trens da linha 10 turquesa da CPTM. Os funcionários protestam contra o atraso no pagamento de salários. A MTU informou que reforçou a frota de ônibus e que vai punir as empresas paralisadas. Em nota, a MTU informou que as empresas Riacho Grande, Imigrantes e Triângulo retomaram a operação das linhas metropolitanas na região do ABC. Segundo o Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, o pagamento do salário atrasado foi feito pelas empresas. A EMTU informa ainda que as empresas Eaosa e Ribeirão Pires continuam paradas e que vão ser autuadas pelas partidas não realizadas. Andrade Gutierrez assina acordo de leniência com o CAD e admite cartel nas obras da usina de Belo Monte, no Pará. O acordo foi firmado em setembro, mas só foi divulgado hoje. A investigação do CAD é um desdobramento da Lava Jato. Segundo o órgão, a empreiteira apontou também a participação da Camargo Correia e da Odebrecht no esquema. A denúncia mostra que as negociações entre as construtoras começaram em 2009, com a divisão dos consórcios que disputariam o leilão da hidrelétrica. Procurada, a Odebrecht não quis comentar o caso e a Camargo Correia não respondeu. A construção de Belo Monte é o maior projeto elétrico do Brasil, com investimento estimado em quase 29 bilhões de reais. A conclusão da obra está prevista para janeiro de 2019. O prefeito eleito, João Dória, do PSDB, se reuniu hoje com o prefeito Fernando Haddad, do PT, em mais uma etapa de transição do governo. À tarde, Dória anunciou a criação de um comitê de enchentes. O repórter Luciano Penteado tem outras informações. Gamberini, a reunião terminou agora há pouco. Fazem parte aí desse grupo de trabalho que acaba de ser formado representantes dos bombeiros, da Defesa Civil, da Sabesp, da Eletropaulo, da CDHU, de várias entidades e também do DAEE, o Departamento de Águas do Estado. O grande objetivo é justamente afinar aí a comunicação entre os órgãos municipais e também os da esfera estadual. A meta é construir, segundo o prefeito eleito João Dória, 21 piscinões, alguns na região do centro expandido da capital e outros nos bairros mais periféricos da cidade. O custo dessas obras e também o cronograma detalhado de quando essas obras vão começar ainda não foi divulgado, mas o que o prefeito já adiantou é que vai ser uma parceria entre o governo municipal e o governo do estado. Bem, durante a coletiva, vários assuntos sobre esse trabalho aí de combate às enchentes foram abordados. Um deles foi justamente a parceria da prefeitura com a Eletropaulo na questão das quedas de árvores e também da queda de energia. A gente sabe que esse é um problema recorrente, não é, em São Paulo, principalmente no verão, e o prefeito eleito do PSDB, João Dória, falou sobre isso agora há pouco. Vamos ouvi-lo. A Eletropaulo vai ter uma ação integrada, ampla, com uma quantidade expressiva de funcionários, automóveis e equipamentos nas áreas mais atingidas pelas chuvas de verão, com o objetivo de realizar essas podas preventivamente e alguma ação que eventualmente seja necessária, esperamos que não, mas de algum acidente que possa ocorrer, em comum acordo com a Defesa Civil. Também pela primeira vez isso vai estar sendo feito de maneira coordenada. Em delação premiada, Cássio Chebab, suspeito de chefiar a máfia da merenda, reafirma que o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, e o deputado federal Duarte Nogueira, recém-eleito prefeito de Ribeirão Preto, ambos do PSDB, receberam propina no esquema. Chebab era esperado na sessão da CPI da merenda hoje, mas não compareceu.
O conteúdo foi divulgado pela rádio CBN. Em depoimento, Cássio Chebab disse que servidores públicos Duarte Nogueira e Fernando Capês receberam cerca de R$1.300.000 de propina em contratos firmados entre a Secretaria da Educação e a COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Questionado pelo desembargador Sérgio Rui sobre o esquema de distribuição de propina, Chebab afirmou que toda a venda para o governo estadual teria que passar pelo escritório de advocacia Paciello, que pertence à cunhada de Marcel Ferreira Júlio, tido como lobista do esquema. Ainda segundo Chebab, boa parte da Secretaria de Educação estava envolvida no esquema de propina. Hoje, ele era esperado para depor à CPI da merenda, mas não compareceu. O depoimento mais importante do dia seria o de Cássio Chebab, ex-presidente da COAF e suspeito de chefiar a máfia da merenda. Em 24 de agosto, Chebab compareceu à CPI, mas ficou calado e se recusou a responder às perguntas dos deputados. Agora, a reconvocação dele já foi aprovada e deve acontecer já na semana que vem. A defesa de Chebab enviou um e-mail para a CPI justificando a ausência do depoente. Em resumo, diz que só ficou sabendo ontem à noite da convocação do seu cliente, porque estava em viagem a Fernando de Noronha e que pede, por causa disso, um reagendamento. O primeiro depoimento do dia foi de Célia Falótico, ex-chefe da coordenadoria responsável pela integração dos setores da Secretaria Estadual da Educação. Célia afirmou que só depois da deflagração da Operação Alba Branca, ela percebeu que havia irregularidades em contratos da Secretaria com cooperativas. A nutricionista Silvia Lancelotti foi a segunda a depor. Segundo ela, sua responsabilidade era avaliar os produtos e os editais eram usados como referência. Quando a senhora assina isso, a senhora não vai se dar ao cuidado de saber se está tudo em ordem? Então, porque não estava. Porque essa licitação foi interrompida. Essa chamada pública foi interrompida. Mas o que diz aí é que está de acordo com o edital. Se o edital foi feito por pessoas técnicas nessa área, que é o pessoal que trabalha no departamento de licitações, suprimentos e licitações, essa é a nossa referência. No fim da reunião, houve tumulto quando um grupo pequeno de estudantes que acompanhava a sessão foi retirado pela Polícia Militar após hostilizar a bancada tucana. Em nota, o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, disse que as acusações de Chebab são absurdas. Ele ainda afirmou que não conhece o escritório de advocacia Paciello. O deputado federal Duarte Nogueira afirmou que as investigações jamais apontaram para ele e o que houve foram mentiras sem provas. Nogueira afirma que já foi inocentado pela Corregedoria Geral. Começa daqui a pouco, às 8 da noite, o jantar que o presidente Michel Temer vai oferecer aos senadores para pedir ajuda na aprovação da PEC que limita os gastos públicos. São esperados cerca de 60 senadores no jantar. A estratégia do presidente de oferecer jantares a parlamentares para pedir apoio à PEC já foi adotada quando a proposta ainda estava em análise na Câmara. A PEC já foi aprovada pelos deputados e na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Cabe agora ao plenário do Senado votar as medidas em 2 turnos. Mais de 360 empresas, principalmente americanas, emitiram um comunicado na Conferência do Clima em Marrakech, pedindo a Donald Trump que respeite o Acordo de Paris contra o aquecimento global. Durante a campanha, Trump disse que iria retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris porque considera a mudança climática uma farsa. O objetivo da Conferência da ONU é fazer com que o acordo assinado em dezembro por 196 países entre agora na fase de implementação. Um grupo de professores e alunos da Faculdade Casper Libero está no Marrocos para acompanhar a COP22. Conforme nos afastamos da região metropolitana de Marrakech, a paisagem vai mudando. Fica cada vez mais seca. A região do Saara, que além do Marrocos compreende a área de mais 10 países, é rica em história. Vários fósseis de dinossauros e resquícios de antigas civilizações já foram encontrados aqui. Os seres humanos vivem na extremidade do deserto há quase 500 mil anos. Hoje, ainda formam pequenas comunidades. Há cerca de 10 mil anos, quem diria, o deserto do Saara já foi paisagem de densas florestas tropicais. E foi justamente uma mudança climática que o transformou nessa paisagem seca, misteriosa, mas extremamente acolhedora.
Nós estamos a mais de 1.000 quilômetros de Marrakech, onde acontece a COP22. Aqui é o norte do deserto do Saara, fronteira com a Argélia. Paisagens como esta vão se modificar, segundo os cientistas. Isso porque o aumento da temperatura está fazendo com que o mar Mediterrâneo evapore mais depressa, trazendo umidade para a região. O deserto vai ficar cada vez menos deserto e mais verde. É uma clara demonstração de um desequilíbrio ecológico. A boa notícia é que a energia solar é cada vez mais presente. Em plena região do deserto, ela já é realidade até em pequenos povoados. O que eles têm de sobra, o sol, se transforma em energia de maneira limpa e principalmente barata. Mas, por outro lado, a desertificação já é uma realidade em muitas partes do planeta. Por conta do aumento da temperatura global, várias regiões já perderam rios, o que ameaça espécies e populações. Esse é um assunto recorrente em todos os encontros da ONU sobre o clima, como a COP22 em Marrakech. A partir do momento que a gente tem a desertificação, reduz-se o potencial produtivo da região, gerando desemprego e perda de renda para as populações tradicionais e também para os produtores rurais lá instalados. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura já alertou este ano que na África afetada pela seca existe uma corrida contra o tempo para garantir que 23 milhões de pessoas recebam assistência agrícola para poder enfrentar a falta d'água. De Marrakech, Tatiana Ferraz para o Jornal da Gazeta. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, critica a imprensa por causa das notícias sobre brigas na equipe. A mídia fala de turbulências e confusões constantes, mas Trump tuitou que a formação da equipe de governo está acontecendo tranquilamente. O presidente eleito nos Estados Unidos também retrucou as informações do jornal New York Times de que o mundo está com dificuldades para entrar em contato com ele. Trump disse que a reportagem está totalmente errada e que ele já conversou com vários líderes estrangeiros. Amanhã, Trump se encontra com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em Nova York. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Em tempos de Trump, Brexit e tantos outros, o conceituado dicionário inglês Oxford escolheu o termo pós-verdade como a palavra do ano. Em resumo, a mentira entronizada como expressão da verdade. Pós-verdade é um adjetivo, comunica o dicionário. Definiu Oxford: a pós-verdade se dá quando fatos objetivos, a verdade possível, valem menos para formar opiniões do que apelos à emoção e à crença pessoal. Ou seja, quando a mistificação, a mentira bem embrulhada é vendida e consumida como se fosse uma verdade. Exemplos: políticos acusados de grossa corrupção derrubam o governo acusando-o de ser corrupto e tornam-se o governo novo. Isso é a pós-verdade. Acusados por corrupção dão entrevistas sobre a corrupção alheia e não são imediatamente questionados sobre acusações contra si mesmos. É a pós-verdade. A argumentação técnica é usada para derrubar um governo. 2 dias depois se vota uma lei legalizando o motivo técnico que levou à derrubada do governo. Isso é pós-verdade em compotas. Critica-se um governo por seus erros graves, inclusive o esconder maus indicadores econômicos e magnificar bons índices. O governo novo faz o mesmo. Índices seguem péssimos, mas se vende que mês que vem vai melhorar. Isso é a pós-verdade sendo construída. O partido que foi o governo e caiu vai escolher nova direção, mas na real não leva em conta que sua queda se deu também por ter se corrompido. É a pós-verdade. Juízes condenam e pontificam sobre a moralidade alheia. Ao mesmo tempo, aceitam receber muito mais do que determina a lei, o teto salarial do país. É a pós-verdade legal. Anos de investigações e prisões contra partidos, alguns, e líderes acusados de corrupção. Em seguida, avançam delações contra demais partidos políticos e seus caciques. Aí se articula anistia ao Caixa 2. Martela-se até tal anistia e se tornando quase um fato consumado. Espalha-se o uso dos termos já chega, foi muito longe, vai quebrar tudo. Isso um apelo às crenças pessoais e emoções que movem certas multidões. Isso é a pós-verdade. Boa noite. Barack Obama termina uma visita à Grécia pedindo mudança de rumo na globalização para que sejam reduzidas as desigualdades.
No último dia de viagem a Atenas, Obama visitou a Acrópolis. Depois fez um discurso com várias referências aos legados da Grécia à humanidade e defendeu os princípios democráticos. Sem citar Donald Trump, Obama disse que a democracia americana é maior que uma só pessoa. O presidente voltou a ressaltar a importância da Grécia na crise dos refugiados e reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a OTAN, aliança militar do Atlântico Norte. Obama disse ainda que as desigualdades gritantes na economia globalizada alimentam um profundo sentimento de injustiça e que essa desigualdade é um dos maiores desafios para as economias e as democracias. O presidente dos Estados Unidos já viajou para Berlim para a segunda etapa da última viagem oficial. Ele vai se reunir com a chanceler Angela Merkel e participa também de uma mini cúpula com Merkel, a britânica Theresa May, o italiano Matteo Renzi e o presidente François Hollande. Setor de serviços tem queda de 4,9% em setembro na comparação anual. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, é o maior recuo para o mês desde 2012. Na comparação com agosto, a queda foi menor, de 0,3%, a segunda consecutiva na comparação mensal. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O país está tenso. A gente não precisa de muita prova disso, pois a vida está difícil para quase todo mundo. Mas hoje a gente pôde ver mais sinais de tensão. Os motivos são óbvios: crise econômica e revolta contra partidos e políticos corruptos ou que não têm representatividade. Para piorar, a crise vai passando muito devagar, tanto que mal se percebe. O ano que vem será lento também. A economia não vai crescer nem o 1,6% previsto pelo governo. Se der 1% de crescimento, é lucro. Melhor do que cair mais de 3%, como neste ano e no ano passado. Mas é praticamente estagnação. O desemprego no final do ano que vem será ainda maior do que o de agora, prevêem os economistas nessa semana. Essa crise longa, que já vai há 3 anos, está provocando essas explosões de tensão. Teve hoje o caso dos aloprados que invadiram a Câmara, pedindo golpe militar. São aloprados, vamos repetir, uma minoria doida. Mas quando a gente viu uma coisa dessas nos últimos quase 40 anos? Tem o caso muitíssimo mais sério do Rio de Janeiro. O governo do estado do Rio quebrou e vai continuar quebrado pelos próximos 2 ou 3 anos. Os funcionários públicos invadem ou tentam invadir a Assembleia Legislativa para protestar contra o pacote do governo estadual para evitar quebradeira maior ainda. No pacote, há aumentos de impostos para funcionários públicos e alguns outros. O governo está quebrado porque gastou além da conta, dando aumento demais para servidores e tirando imposto de empresas. Para piorar, veio a crise que cortou a receita do governo. E o governo de Sérgio Cabral e de Pezão são responsáveis por esse crime contra a economia do Estado. Mas a conta vai ser paga pelo povo. Outros governos, como o gaúcho, o mineiro e o do Distrito Federal, estão em situação muito ruim, com dificuldade de pagar salário quando pagam. O mau humor está solto pelo país. Quase não há partidos confiáveis para organizar essa insatisfação popular. Para piorar, o Congresso tenta aprovar uma lei de anistia para salvar políticos corruptos de condenação e cadeia. Os estados estão quase falidos. Mesmo com a economia melhorando um ticozinho, vamos repetir, o desemprego vai crescer. Isso ainda vai longe. Não se sabe até quando vai a paciência, que está acabando, como estamos vendo. Boa noite. Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes batem boca em sessão do Supremo. A confusão começou quando Lewandowski questionou um pedido de vista feito por Gilmar Mendes em um julgamento. Perdão, pela ordem. O ministro Gilmar Mendes já não havia votado. Eu tive a impressão que acompanhou a divergência. Depois votou o ministro Marco Aurélio e Sua Excelência está abrindo mão do voto já proferido. Sim, ele pediu pedindo vista. Exatamente. A data vem é um pouco inusitado isso, mas... Não. Gilmar respondeu. Fez coisa mais heterodoxa aqui. Lewandowski retrucou. Eu, graças a Deus, não sigo o exame de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. E faço disso um ponto de honra. Gilmar então lembrou da votação do impeachment no Senado. Ao ministro... Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado.
do Senado, basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível com... absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse. Em agosto, Lewandowski permitiu fatiar a votação do impeachment. Com isso, apesar da condenação, Dilma Rousseff pôde continuar exercendo funções públicas. Porque não existe, Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. E eu repilo qualquer... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, precisou intervir e encerrar a discussão. O avanço da animosidade nas relações entre legislativo e judiciário na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto hoje Rubens Figueiredo, cientista político, consultor da Fundação Espaço Democrático, para uma análise do cenário político nacional. Obrigada por estar conosco. Bom, eu quero começar com esse dia, que foi um dia muito tenso. Nós vimos agora no judiciário os nervos à flor da pele, com magistrados perdendo a compostura. Vimos a invasão na Câmara Federal, grupo não muito significativo, mas que fez lá um estrago, quebrou porta de vidro, patrimônio público, num protesto pedindo volta de ditadura militar. No Rio de Janeiro, protesto de servidores que não aceitam aquele pacote de ajuste e todas as medidas tão duras, inclusive destacadas pelo Vinícius Torres Freire no comentário agora há pouco. E em Belo Horizonte também. Teve ali também uma investida contra a Assembleia Legislativa em função de desmandos do governo Pimentel. Eu quero ouvir do senhor o que acontece para a temperatura subir a esse ponto e limites não serem observados em respeito à lei e às regras da civilidade. Nós não podemos tomar o dia de hoje como um exemplo daquilo que vem acontecendo no Brasil de uns tempos para cá, desde que o governo Michel Temer assumiu. Nós vivemos um momento, Maria Lídia, de, vamos chamar assim, de hiperatividade institucional. Quer dizer, o Executivo está fazendo muito, o Legislativo está fazendo muito, o Judiciário está fazendo muito, olha aí a Operação Lava Jato, tudo isso num contexto de dificuldades econômicas enormes, e de um certo desconforto social. Então, é natural que esses percalços aconteçam durante um dia, como aconteceu hoje, porque essa hiperatividade gera, obviamente, atritos entre os poderes e estimulam a sociedade a cenas como essa de um grupelho que invadiu o Congresso pedindo a volta dos militares, que é algo que não tem adesão de nem 1% da sociedade brasileira. O senhor usou a palavra estímulo, né? Estimulam. Nós vimos esse bate-boca deselegante entre dois magistrados, figuras da mais alta corte do país. Em termos de estímulo, como é que esse comportamento de Lewandowski e Gilmar Mendes pode permear a sociedade, levando uma referência de um vale tudo, tanto de bate-boca como de invasão? Não é bom. Agora, durante o mensalão, o Brasil assistiu durante meses a fio algo muito pior do que nós vimos aqui agora há pouco. Agora, Maria Lídia, eu acho que a gente tem que tomar um pouco as coisas nas suas proporções. O governo Temer assumiu, votou uma PEC do teto, que é importantíssima para resgatar a confiança dos agentes econômicos, criou regras para admitir funcionários nas empresas estatais, votou a desvinculação das receitas da União, que é importante para o governo poder aplicar onde precisa mais, a questão da Petrobras. O valor da Petrobras subiu muito, o valor da Eletrobras, do Banco do Brasil. Então o Brasil tem um rumo. É óbvio que com a Operação Lava Jato, o Congresso querendo diminuir o valor da remuneração dos membros do Poder Judiciário e o Executivo tendo que fazer tanta coisa, que esses percalços aconteçam. Agora, o senhor deu esse exemplo, né, do Congresso e no Judiciário.
O senhor identifica uma guerra entre essas duas instituições, legislativo investindo contra interesses do judiciário, possivelmente premidos pelos resultados da Lava Jato, e o temor que muitos têm pelas denúncias que já sabemos e outras que poderão emergir? Existe aí uma guerra entre duas instituições tão importantes? Eu acho que a guerra de duas instituições como essa seria uma falência do sistema político. Mas nós estamos com indicadores nessa animosidade que estamos a caminho de uma guerra? Você tem alguns momentos, como quando o presidente do Senado, Renan Calheiros, veio a público para usar numa linguagem muito inadequada, acusando a Polícia Federal de ter invadido o Senado. Eu acho que passou um pouco do tom. Mas o que a gente vê hoje é uma luta corporativa do Poder Judiciário, não querendo se adequar aos reajustes que necessariamente terão que ser feitos para reajustar fiscalmente o Brasil. Quer dizer, ali é defesa de interesse próprio, da corporação. É do interesse da corporação. Agora, por outro lado, sempre tem outro lado, o Executivo e o Legislativo nunca se deram tão bem. O Executivo está tentando não entrar nessa briga, mas ainda em relação ao Legislativo e Judiciário, todas as medidas tomadas pelo Legislativo, no sentido de conseguir anistia para quem usou Caixa 2, ou seja, falcatrua do passado, uma vez tipificado, Caixa 2 como crime, agora fica ali abençoada como se não tivesse acontecido. Por outro lado, a lei de responsabilidade que está sendo ali elaborada, apresentada pelo presidente do Senado, que é uma pessoa também com problemas muito sérios em relação à justiça, para atingir Ministério Público e Judiciário. É claro o movimento de fragilização e esvaziamento da Lava Jato? Temos razões para estar bem preocupados? Não me parece. Eu acho que a Lava Jato ainda vai longe. Nós teremos aí nos próximos... O que não lhe parece? Não há esse movimento? Não. Ou ela está firme? A Lava Jato não obstante o movimento? A Lava Jato está firme. Nós teremos aí a delação da Odebrecht. Talvez será o maior movimento da Operação Lava Jato. Tudo indica que será, mas disse que entre 200 e 300 parlamentares serão comprometidos. Agora, a questão... O Caixa 2, ele é um crime eleitoral hoje. O que se discute é o seguinte: se uma vez tipificado como crime penal, ele vale para trás. Efeito retroativo. Retroativo ou não. Isso é uma questão jurídica. Me parece que você não pode mudar a lei e depois tipificar para trás. Não é assim que a legislação tem funcionado no Brasil. Mas é óbvio que a sociedade vai rejeitar, não vai querer falar que é um acordão, que tudo isso está sendo feito para encobrir os crimes do passado. A última questão, muito rapidamente. O projeto de lei que proíbe a transmissão pela TV Justiça dos julgamentos feitos no Supremo Tribunal Federal já passou na Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação e já vai para a Comissão de Constituição e Justiça e está trazendo uma preocupação muito grande. Esse projeto é do deputado federal do PT, Vicente Cândido. Inclusive, magistrados já se manifestaram sobre a inconstitucionalidade do projeto. Quero saber se o senhor concorda com o que disse o ministro Marco Aurélio Mello, que se referiu a essa proibição de excomungável. É um retrocesso evidente. Um dos fatores que ajudou a opinião pública a passar a confiar mais na justiça foi a transmissão ao vivo do julgamento, como o do Mensalão e recentemente alguns julgamentos do Supremo. Eu acho que a sociedade brasileira, a opinião pública, tem o direito de saber como o Supremo julga as causas mais importantes do país. Muito obrigada por sua entrevista, uma boa noite. Eu que agradeço. Gamberini.
O Ministério Público Federal investiga a suspeita de desvio de dinheiro nas obras da Marginal Tietê, em São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, quase 90 milhões de reais foram repassados para empresas ligadas ao operador financeiro Adir Assad e também para o advogado Rodrigo Tacla Duran, alvos da Lava Jato por 2 consórcios e empreiteiras que executaram as obras de ampliação da Marginal Tietê entre 2009 e 2011. Os repasses constam de relatórios anexados pela Procuradoria da República em Curitiba. A obra, que ampliou as pistas da Marginal, foi resultado de um convênio firmado entre o governo de São Paulo, na época comandado por José Serra, do PSDB, e a Prefeitura, que era chefiada por Gilberto Kassab, do PSD. Os consórcios Nova Marginal Tietê e Desenvolvimento Viário foram contratados pela Dersa por quase 817 milhões de reais. A Dersa nega que tenha feito pagamentos às empresas de Assad ou Duran. E você vai ver a seguir os gols da vitória da seleção brasileira. O time de Tite está muito perto da classificação para a Copa do Mundo na Rússia. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Para os que correram. Para os que lutaram. Para os que torceram. Para os que se destacaram. Está chegando a hora da grande premiação do futebol brasileiro. Vem aí, 13º Troféu Mesa Redonda. Agora vamos às notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. A seleção brasileira venceu o Peru na madrugada de hoje e está a apenas 3 pontos da classificação para a Copa da Rússia em 2018. Pois é, Estela, foi a 6ª vitória de Tite no comando da seleção. Uma campanha fantástica e improvável. A confirmação do resgate da boa fase do futebol da seleção brasileira. No Estádio Nacional de Lima, os gols saíram apenas no segundo tempo. No primeiro, Gabriel Jesus aproveitou a sobra de bola dentro da área e abriu a contagem a favor do time brasileiro. O segundo saiu dos pés de Renato Augusto após belo passe do próprio Gabriel Jesus. Final Brasil 2, Peru 0. A seleção brasileira está em primeiro lugar nas eliminatórias da América do Sul com 27 pontos, 4 a mais que o vice-líder Uruguai. Eu falei para eles terminar a palestra assim, ó, eu quero jogar bem. Resultado a gente não consegue controlar. Futebol tu não consegue, mas desempenho sim. Fico de novo contente com o desempenho. E além do Brasil, 4 outros jogos completaram a 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Destaque para a Argentina, que voltou a vencer em casa com o show de Lionel Messi. Mas a crise argentina está longe de acabar. Os jogadores, após a vitória sobre a Colômbia, anunciaram um rompimento com a imprensa do país. Após 4 jogos sem vencer, a Argentina atropelou a Colômbia graças ao show de Lionel Messi. Primeiro, o craque do Barcelona cobrou falta com perfeição no ângulo de Ospina. Na sequência, Messi fez jogada pela direita e cruzou na cabeça de Lucas Prato para ampliar. Já na segunda etapa, o atacante argentino apareceu de novo para recuperar a bola no campo de ataque, invadir a área e deixar Di Maria sozinho para fazer o terceiro. Final, Argentina, agora a 5ª colocada das eliminatórias. 3, Colômbia em 6º lugar, 0. Após a partida, liderados por Messi, os jogadores portenhos anunciaram rompimento com a imprensa esportiva argentina em virtude de boatos de que um meia Lavezzi teria fumado maconha na concentração. Recibimos muitas acusações
mucha falta de respeto e nunca dijimos nada. Nos outros 3 jogos, a Bolívia venceu o Paraguai em casa por 1-0 em La Paz, enquanto o Equador goleou a Venezuela por 3-0 em Quito. O Chile venceu o Uruguai por 3-1. As seleções todas voltam a disputar as eliminatórias em 23 de março de 2017. Voltando a falar de seleção brasileira, é bonito ver o Brasil jogar como uma equipe, né? Cada hora um jogador aparece. Ontem o Gabriel Jesus teve papel fundamental, né? Mas a seleção com o Tite, ela resgatou a autoestima do futebol brasileiro. O futebol brasileiro estava decadente depois do 7-1, depois de 2 eliminações na Copa América, fora da zona de classificação para a Copa do Mundo. De repente chega o Tite, na base da conversa, do acerto, do posicionamento dos jogadores, consegue essa campanha fantástica. 100% de aproveitamento, realmente é para aplaudir de pé. Com certeza. Pelo Campeonato Brasileiro, na abertura da rodada, Fluminense e Atlético Paranaense empataram no Rio de Janeiro. Rodada que continua hoje e amanhã. Sobre o jogo que abriu a rodada, o resultado foi ruim para os 2 clubes que ainda sonham com vaga para a próxima Libertadores América. Estádio do Maracanã, Gustavo Scarpa recebeu na direita e cruzou para Cícero desviar de cabeça e fazer Fluminense 1, Atlético Paranaense 0. Na segunda etapa, Lucas Fernandes invadiu a área e foi derrubado por William Matheus. O árbitro marcou pênalti para o Furacão. Hernani cobrou e deixou tudo igual, 1-1 placar final. A 35ª rodada do Brasileirão prossegue hoje com Botafogo e Chapecoense no Rio de Janeiro. Curitiba e Santa Cruz se enfrentam às 9 da noite no Paraná, enquanto o Figueirense recebe o Corinthians às 9h45 em Florianópolis. No mesmo horário, América Mineiro e Flamengo duelam no Mineirão e o Sport enfrenta o Cruzeiro na Ilha do Retiro, em Recife. Amanhã é a vez do embalado São Paulo enfrentar o Grêmio no Morumbi às 7h30 da noite. O vice-líder Santos também joga em casa contra o Vitória no mesmo horário, enquanto o Internacional pega a Ponte Preta em Porto Alegre. E para finalizar, o Atlético Mineiro recebe o líder Palmeiras em Belo Horizonte. Tá bom por hoje, né? Tá sim, muito obrigada, Até amanhã. Até amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Você pode ver a edição de hoje no site do Jornal da Gazeta. Outras notícias na nossa edição das 10. Boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Zé Armando Vanucci te deixa por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite. Jornal da Gazeta. Oferecimento